Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui das nossas queridas Alices e Romeus. Hoje a história é de uma Alice, mas ó, todo mundo que quiser mandar história, manda pro e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Inclusive eu já falei pra vocês, né, vamos voltar com caso sobrenatural. E o pessoal falou, Dani, é Dani pra maiores. Sim, Dani pra maiores, pode mandar também. Histórias aí de sucesso, já falei com vocês, né, pessoas aí que às vezes não tinham nada na vida e conseguiram aí achar o sucesso. Então vamos fazer várias histórias aqui, um canal de histórias reais, né? Para que vocês também se inspirem em outras pessoas. E as histórias aqui do mundo gringo, claro que não podem faltar, que eu sei que é um quadro que ajuda muitas mulheres, muitos homens, né? Vocês aprendem muito, muita gente fala, nossa Dani, eu descobri que eu tava num relacionamento abusivo por causa do seu canal. Nossa Dani, eu descobri isso e isso por causa do canal. Nossa Dani, eu vi que a minha vida pode ser assim, assim, assim. Então eu tenho muito orgulho desse canal aqui. Mais um ano aqui com vocês, mais um ano a gente contando as histórias de vocês. Então escrevam para daniresponde@hotmail.co.uk. Tá passando aí, ó, na sua telinha. Tem aqui embaixo também no box de informação. Me segue lá no Instagram, @Dani Delanos, que lá eu tô sempre colocando um pouquinho da minha vida, sem ser aqui, né, do YouTube pra vocês. Tem muita gente que tem curiosidade. Tem gente que fala assim, Dani, você mora onde? Você é da onde? Então, lá eu conto sempre um pouquinho da minha vida pra vocês, tá bom? Bora lá pra nossa história de hoje. Dani, meu nome é Alice, eu tenho 32 anos. Sou casada há 12 anos e tenho 2 filhos. Sou de uma família evangélica e fui criada na igreja com os costumes e doutrinas da igreja. Meus pais têm 5 filhos e eu sou a mais velha. Meu pai sempre foi muito rígido com a nossa criação. Ele não deixava a gente fazer muita coisa. Era da escola para casa, da igreja para casa. Eu sempre fui muito obediente e eu não questionava. Eu sempre fazia o que ele me falava para fazer sem reclamar. Ele dizia que não era para mim ficar de namoro na escola e que quando eu quisesse namorar era para falar para eles. Mas eu sempre tive medo. Eu não ficava com os garotos da escola e sempre era zoada por nunca ter beijado. Até que por fim eu não dava mais atenção às zoeiras dos colegas da escola. Nessa época eles me chamavam de crentinha, já que eu sempre ia de saia para a escola e tinha um cabelão. Eu realmente não me importava. Meu pai falava que eu podia namorar com um rapaz da igreja e que podia só quando eu terminasse o ensino médio. Eu tinha por volta de 18 anos e nessa época ele começou a deixar eu sair com os amigos da igreja. A gente ia em lanchonete, show gospel, churrasco do grupo de jovens. E foi nessa época que eu conheci Romeu. Ele era diferente, era sempre na dele, simpático, conversava com todos, era líder de jovens, andava sempre de roupa social. As meninas ficavam sempre dando em cima dele. E ele, ao contrário dos amigos, não dava moral. Mas pensava que ele não ia nem me dar atenção, porque eu me sentia muito sem graça. Nem podia ficar até o final das reuniões, porque meu pai sempre me buscava antes. Mas passou algum tempo e ele começou a se aproximar de mim. Nessa época eu estudava música e ele tocava na orquestra da igreja. Ele começou a puxar conversa comigo sobre as aulas de música e eu comecei a me interessar por ele. E com ele pensei, meu pai vai deixar eu namorar. Então passou algum tempo, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Eu disse que ele ia ter que ir lá em casa pedir aos meus pais e ele foi. E meus pais autorizaram. Só aí que eu dei meu primeiro beijo. Eu não tinha falado pra ele que eu nunca tinha beijado, fiquei com vergonha. Eu já tinha 18 anos e nunca tinha beijado. Fiquei com medo, mas depois de algumas semanas de namoro, tive coragem de falar. E isso fez ele se apaixonar ainda mais por mim. Ele nunca se interessou por meninas atiradas, dizia que o que chamou a atenção nele e em mim é que eu era mais recatada e mais discreta. Começamos a namorar em janeiro de 2010. Nessa época eu ainda não tinha arrumado um emprego. Mas quando fazia mais ou menos 6 meses que estávamos namorando, arrumei um emprego e foi aí que muita coisa mudou. Eu que era aquela menina que só vivia da escola para a igreja, agora conhecia pessoas e fiquei deslumbrada. E olha que eu trabalhava muito, mas o trabalho era tranquilo.
mas fiz amizades e conheci Alex. Na época eu ia trabalhar de carona com uma amiga da minha mãe que trabalhava nessa empresa. E ela sempre me dava conselhos porque ela já sabia da fama de Alex. Ele era mulherengo e sempre dava em cima de todas as mulheres que via. Eu, boba, né, não tinha vivido nada ainda, fui dando moral pra ele. Eu achava que estava apaixonada por ele. Já Romeu não tinha nem ideia do que se passava dentro da igreja. Alex estava em cima de mim o dia todo. Eu não cortava ele, acabava dando moral pra ele. No final de 2010, Romeu foi conversar comigo falando em casamento, se era isso que eu queria, porque ele ia falar com meu pai e me pedir em casamento. Eu chorei muito, mas não foi de emoção pelo pedido, mas sim porque eu achava que eu estava gostando de outra pessoa. E olha que eu nem tinha tido nada com Alex, só era paquerinha mesmo, mas mesmo assim achei prudente aceitar o pedido de Romeu. Quando Alex ficou sabendo, ele começou a investir pesado em mim. Todo dia ele pedia pra gente sair, falava pra mim que antes do casamento ele queria me ensinar algumas coisas para quando eu fosse casar. E eu não cedia, nem nas tentativas dele me beijar, mas eu também não colocava um ponto final daquilo. Até que chegou a data do meu casamento, foi lindo. Meu pai não se cabia de tanto orgulho e emoção em casar a filha mais velha. Ele amava Romeu, falava que era como um filho para ele. Eu me casei virgem e a lua de mel foi um sonho. Romeu, sempre muito apaixonado por mim, me tratava como uma rainha. Me colocava num pedestal, fazia tudo por mim. Ficamos alguns dias de folga do trabalho e quando voltei ao trabalho fui decidida que eu não ia mais dar moral a Alex. Agora eu era uma mulher casada e aquelas brincadeirinhas iam acabar. Mas quando cheguei para trabalhar fiz tudo ao contrário. Alex falava que agora que eu estava casada ia ficar mais difícil, mas ia ser mais gostoso. E ele, de tanto insistir, eu decidi sair com ele. Combinamos um local e ele foi me buscar. Nesse período, Romeu estudava à noite e eu ficava em casa sozinha até às 11 da noite. Então eu saí com Alex. Nossa, foi horrível. Ele me levou para um loteamento no meio do mato e eu me senti pois na hora eu me arrependi. Queria ir embora e ele mandou eu parar de frescura e tirou a calça e fez. Ele me deixou perto da minha casa e eu fui correndo com medo de alguém me ver. Tomei banho e chorei muito. Pedi perdão a Deus. Eu tinha 6 meses de casada e tinha traído meu esposo. Eu me sentia suja, usada. Eu estava com muito nojo de mim. Romeu chegou dos estudos, me viu deitada e eu fingi que estava dormindo porque eu não queria que ele me visse naquele estado. No outro dia, quando eu fui trabalhar, nem olhei na cara de Alex. Ele passou por mim e perguntou quando íamos sair de novo. Mas dessa vez íamos num hotel. Ele falou que eu ia ficar mais à vontade e eu nem respondi. Fiquei correndo dele o dia todo. Quando cheguei em casa, Romeu percebeu que eu estava mal e perguntou o que era. Perguntou o que estava acontecendo e eu falei que eu estava passando mal. Ele logo fez uma janta e me serviu. Nessa hora eu me senti muito pior do que eu já estava. Vendo ele ali me tratando bem, sem fazer ideia do que eu tinha feito. Nessa noite eu não aguentei, fomos dormir. Romeu me abraçou e eu, sem pensar, contei tudo a ele. Dani, o mundo dele desabou. Ele não disse nada, só chorava, me olhava com uma cara de ódio. Eu querendo que ele falasse alguma coisa, qualquer coisa. E ele falando pra mim ficar longe, senão ele ia perder a cabeça e poderia me agredir. Ele ficou uma meia hora sem falar nada, mas quando ele falou, me xingou de tudo quanto é nome. Disse que não imaginava que eu seria capaz de fazer aquilo com ele. Justo ele que me amava tanto. Eu era o mundo dele. Eu não sabia parar de chorar. Ele me mandou enxugar as lágrimas e dar um jeito de dormir porque ele ia ficar na sala. Quando me levantei, eu desmaiei. Só lembro depois de eu estar na cama e ele debruçado em mim chorando. Nessa noite não dormimos e de manhã ele me perguntou o que eu queria, se eu queria continuar casada ou se eu queria me separar. Mas seja lá qual fosse a minha decisão, ele não ia contar nada pra ninguém e nem eu. Iríamos ficar calados. Eu disse que eu queria ficar com ele, prometi que isso nunca mais ia acontecer e ele disse que então me perdoava. Mas ele não ia esquecer jamais o que eu tinha feito. Então eu saí da empresa que trabalhava, fiquei algum tempo sem trabalhar e Romeu nunca mais falou nesse assunto. Com 3 anos de casado, decidimos ter um filho, mas na primeira tentativa de engravidar eu perdi. Fiquei muito mal, chorei muito. E Romeu sempre comigo, me consolando.
até que decidimos tentar novamente e engravidei da minha filha. Foi uma gravidez de risco e Romeu só faltava me carregar no colo. Fazia tudo para mim. Quando nossa filha nasceu, ficamos mais unidos ainda. Não falamos o que tinha acontecido e Romeu nunca jogou na minha cara o que eu fiz. Eu fazia de tudo para mostrar a ele que eu tinha mudado. Dani, minha filha, estava com 2 anos e eu comecei a trabalhar em outra empresa. Já fazia 2 anos mais ou menos que eu trabalhava lá e me dava bem com todos. Meu chefe gostava muito do meu trabalho e sempre me colocava para ensinar novos funcionários. E foi aí que ele me colocou para ensinar um rapaz, Rodrigo. Ensinei um serviço para ele, como fazia com todos. Ele logo veio puxando conversa, perguntando se eu era da igreja. Respondi que sim. Ele disse que também era. Mas de uma hora para outra ele me chamava para perguntar e de uma hora para outra ele ficava me chamando para perguntar do serviço. Comecei a reparar que ele ficava me olhando demais e me chamando sem necessidade. Logo dei um jeito de me afastar, mas passado alguns dias meu chefe me colocou para trabalhar novamente com ele num outro trabalho. E já dei um jeito de dar um chega pra lá nele, mas com o passar dos dias fui me acostumando e gostando da paquera dele. Parecia uma coisa, Dani, era só ele chegar perto que eu perdia a cabeça. O Romeu seguia me tratando melhor do que quando a gente tinha casado, mas sabe, de tanto alimentar aquela situação não deu outra. Um dia no intervalo para o almoço eu saí do refeitório, fui usar o banheiro e quando entrei, Rodrigo estava lá dentro. Ele me puxou atrás de uma máquina e me beijou e eu correspondi. Logo o sinal do final do intervalo tocou e saímos correndo. Fui para o meu posto de trabalho e fiquei pensando no que tinha feito novamente. Comecei a chorar de arrependimento e avisei meu chefe que eu ia embora porque eu não estava passando bem. Nessa época eu não dirigia, liguei para Romeu me buscar, ele foi. Chegando para me buscar, eu falei que eu não estava bem e ele estava sentindo que alguma coisa estava errada. Nessa hora, sem pensar, contei tudo para ele. Dani, ele ficou sem reação, disse que não imaginava que eu fizesse isso de novo. Decidiu ir para casa da mãe dele, me deixou na nossa casa com a nossa filha. Ele disse que nunca imaginou que eu tivesse coragem disso. Eu nesse dia fiquei sozinha com a minha filha em casa. Chamei uma amiga para ficar comigo. Contei tudo a ela e ela me aconselhou a dar tempo para Romeu, porque eu já queria ligar para lá e pedir perdão. Ele ficou lá uma semana e eu não fui mais trabalhar. Fiquei uma semana sem ir para o trabalho. O Rodrigo me ligou querendo saber o que tinha acontecido e bloqueei ele. Passada uma semana liguei para Romeu e ele disse que ia sofrer muito mais, mas eu ia me esquecer. Ah, tá. O Romeu falou que não ia voltar para ela, que ele ia sofrer, mas ia esquecê-la. Mas pediu pra ela sair da casa que eles moravam. Então ela foi pra casa da mãe. Aí tive que contar pros meus pais o que tinha acontecido. Minha mãe falou tanto na minha cabeça. Falou que joguei meu casamento fora por nada. Nesse dia meu telefone tocou, era Romeu falando que tinha ido na nossa casa buscar as coisas dele e que se eu quisesse pegar o restante das minhas coisas era pra eu ir imediatamente. Então fui lá e quando cheguei ele me beijou e disse que estava disposto a deixar tudo para trás novamente se eu decidisse de vez mudar, que ele me amava e que estava sofrendo muito sem mim, sem a nossa filha. E eu aceitei. No outro dia ele me levou para almoçar e me devolveu nossa aliança de casamento, disse que nunca mais ia confiar em mim como antes, mas ele ia fazer de tudo para não lembrar da dor das minhas traições. Nesse dia, Dani, eu chorei muito. Eu disse que eu não merecia, ele me consolava. Passado alguns meses, engravidei novamente e perdi o bebê. Parecia que a história se repetia. Após uma traição, após o perdão do meu marido e eu perdendo o bebê. Mas passado mais ou menos um ano do rolo que tive com o Rodrigo, ele voltou a me procurar. Descobriu onde eu trabalhava e ficava atrás de mim e eu acabei cedendo novamente. Entre nós rolava só beijinhos, mas isso não deixava de ser traição. Aí um dia eu bloqueei do WhatsApp, das redes sociais e não contei para Romeu que eu tinha recaído. Nessa época eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Foi uma gravidez tranquila, era época de pandemia e eu ficava só em casa com a minha filha. O Rodrigo seguia inventando perfil fake para entrar em contato comigo. Então um dia eu fui dando moral para ele numa conversa no direct do Instagram e chamei Romeu e mostrei para ele. Romeu gravou um áudio xingando ele de tudo quanto é nome e ele sumiu de vez. Meu filho nasceu, tive algumas complicações na hora do parto
e meu filho quase morreu, mas graças a Deus deu tudo certo. Isso aproximou ainda mais eu e Romeu. Mas sabe, Dani, depois do meu filho nasceu, depois que mostrei para Romeu que o Rodrigo ficava atrás de mim, ele ficou muito desconfiado de mim. Eu não julgo. Ele monitorava minhas redes sociais e sempre ficava de olho no meu celular. Ele me perguntava e me controlava onde eu ia, com quem eu ia. Eu só podia ir na casa da minha mãe e com isso eu só chorava, eu me sentia um lixo, sabe? Eu não me perdoava por tudo que eu tinha feito. Passado algum tempo, Romeu disse que decidia confiar em mim novamente, que ele tinha decidido confiar em mim novamente e que não teria mais perdão caso acontecesse novamente. Ele nunca mais ficou desconfiado, mas também eu fui conquistando a confiança dele. Meu telefone não tem senha, minhas redes sociais ficam logadas, né? Mas por um tempo eu ainda me sentia mal, por ele me tratar com amor e respeito sem eu merecer. Eu chorava muito e eu não conseguia me perdoar. Sempre que eu lembrava do que eu fiz, eu chorava e me sentia mal. No ano passado eu estava num culto de mulheres na minha igreja e a pastora estava falando que Deus queria restaurar a paz interior, que era o tempo de se perdoar, que todos o que mais tinham sido feridos me perdoou e eu não tinha conseguido me perdoar. Então ela orou, fez uma oração forte, eu gritei, mas eu gritei tanto como nunca gritei na minha vida. Foi como se alguma coisa tivesse sido tirada do meu peito. A partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Hoje eu tenho paz, eu não choro pelos meus erros, lembro deles não com dor ou nojo, mas lembro como experiência que eu não quero ter mais. Meu esposo me ama, me respeita e me prova todos os dias que me perdoa de verdade. Hoje eu tenho um casamento restaurado. Tive outras oportunidades de cometer erros como antes, mas não cometi. Hoje eu não tenho amizades com homens, não dou brechas para isso. Tenho uma família que é meu bem maior, meu presente. Meu marido é um homem incrível e hoje em dia voltei a ocupar o pedestal que ele me colocava quando casamos. Dani, eu acompanho as histórias das Alices e sempre quis mandar a minha. Graças a Deus eu tive um final feliz. Luto todos os dias junto com o Romeu para a gente conseguir ser sempre feliz. Alice do céu, mulher. Que história, né? Eu sempre falo pra vocês, né, gente, que a traição dói muito mais em quem trai do que em quem foi traído. No seu caso, você viu, né? Você ficou aí anos e anos e anos pra se perdoar. Bom, eu não vou nem falar, né? Lógico que traição é errado, né, gente? A gente fala de homem aqui, o pessoal fala, quando a traição é de mulher, Dani passa a mão na cabeça. Não, é porque muito mais mulheres que mandam histórias que foram traídas por homens do que homens que mandam histórias que foram traídas por mulheres. Mas a nossa Alice aqui, né, ela errou, ela tem noção dos erros dela. E olha, minha filha, você tem um marido muito bom aí de ter te perdoado, né? Ele deve gostar muito de você mesmo, de ter perdoado, de ter continuado com você, você sabe disso. Olha, mas vamos assim, quando ela falou que ela veio do lar cristão no começo, que o pai nunca deixava ela sair, primeiro beijo com 18 anos... Gente, eu juro pra vocês que eu já imaginei que ia rolar traição nessa história. Por quê? Porque ela não viveu. Ela só conseguiu viver depois do casamento. Porque ela não podia sair, ela não podia ter vida. Então depois que ela casa, ela vê a liberdade dela. Aí pronto. Tipo, ela foi viver tudo o que ela não viveu. Tá certo? Não tá certo, tá, gente? Tá errado. Mas tirando assim das minhas conclusões aqui, o que eu li, tá? Ela falou assim, ó, vivia da escola para a igreja. Aí ela aí ela nunca conheceu ninguém diferente do círculo dela. Ela conviveu, cresceu com aquelas pessoas. Aí ela se casa e começa a trabalhar. Aí ela falou assim, eu fiquei deslumbrada. Eu conheci pessoas, então ela conheceu pessoas diferentes do que as pessoas da igreja. Ela conheceu pessoas, né, com outros pensamentos. Ela foi pro mundo. Aquele mundo que sim, tem homem que dá em cima de você, né? Nossa, quantas vezes aí, né, gente? Nós aí, vamos falar, que fomos criadas aí no mundo. Quantos homens deram em cima de você? Quantas vezes eu tava em barzinho e o cara mandou bilhetinho com o telefone? Ou na época, né, tinha aqueles negócios de mandar rosa, ou mandar uma música pra você na música ao vivo. Ela não teve nada disso. Então, quando ela descobre essa liberdade, ela extrapola, né? Ela
acho que ela nem pensa no marido lá maravilhoso que ela tem dentro de casa. Ela quer viver aquilo que estava acontecendo com ela. Ela quer sentir aqueles sentimentos que ela nunca teve, de um cara cortejando ela, ela se sentindo ali especial, vamos lá, sentindo tesão pelo cara, né? Então ela não teve nada disso. Por isso que eu falo pra vocês que eu acho importante a gente ter todas as etapas da nossa vida. Eu sei que hoje o mundo tá perigoso, não dá também pra soltar uma menina de 13, 14 anos na rua. Mas eu acho que 17, 18 anos, né? A gente tem que sair, a gente tem que viver a nossa adolescência, a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que quebrar a cara, a gente tem que beijar na boca. Porque quebrar a cara faz parte também de como a gente vai evoluir, né? Quebrar a cara faz bem como a gente também vai crescer na nossa vida, sabe? E a Alice aqui, ela não teve nada disso. Ela foi criada embaixo da asa de papai e mamãe, convivendo com pessoas da igreja, numa bolha, vamos falar assim, né? Não conhecia o mundo lá fora, tá? E quando ela vai conhecer o mundo lá fora, ela pira. Meu Deus, né? Quantas pessoas diferentes. Como é isso? E, gente, isso existe. Vocês viram agora o Big Brother? Eu gosto muito do Big Brother, gente, porque eu gosto muito de pessoas. Vocês já repararam, né? De história de pessoas. E ali eu observo muito. Eu viajei, não consegui acompanhar muito, mas eu acompanhei com aquela Vanessa Lopes, que, pra quem não acompanha aí, a Vanessa Lopes, gente, é uma menina que fez muito sucesso aí no TikTok, dançando, né? Vocês conhecem já, né? Bota biquíni, dança, tal. Milhões de seguidores. Com isso fez muito dinheiro. Acho que ela tem 18, 19 anos, alguma coisa assim. Gente, ela surtou dentro do Big Brother. Ela surtou real, tanto que ela saiu, né? Ela achava que tá todo mundo lá perseguindo ela, que as pessoas falavam dela, que as pessoas olhavam pra ela, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. Por quê? Ela foi criada em outra bolha. Ela cresceu aí, ela mesma falou, eu cresci com as pessoas fazendo tudo pra mim, né? Ela ficou aí famosa já tem uns anos, sei lá, 3, 4 anos. Ela nunca, né? São adolescentes, gente, que nunca tiveram problema. Começaram ganhando muito dinheiro desde cedo, porque marcas pagam pra você, a menina bonita, corpinho bonito, né? Pagam lá pra você dançar, te patrocinam, te levam para vários lugares legais do mundo, você vai nas melhores festas. Aí quando você convive com pessoas reais ali dentro, isso foi falado por ela. Ela falou, mas como assim? Vocês têm problemas? Ela não sabia nem que as pessoas tinham problemas. Tipo assim, completamente alienada da vida real. Então, eu não sei como ela foi criada, eu não sei como que é isso, mas você via que era uma menina super alienada da vida real. E igual a ela, gente, tem várias hoje em dia. Eu acho que é uma geração da internet que está crescendo fraca. Porque é uma geração que não sabe nem o que é problema. Problema para eles é você falar uma palavra no lugar errado. Enquanto o problema no mundo é fome, é violência, é tanta coisa, mas eles estão numa bolha ali que eles não saem. Aí a outra vai pro Big Brother, conhece um monte de gente que vem com bagagem diferente, que tem o que falar, que tem história. Porque a história que ela tem é o quê? Ah, que eu dancei, que eu botei um biquíni, fiz não sei... Não tem. Aí a menina tá lá surtada, fazendo tratamento psiquiátrico. Então temos que tomar muito cuidado também que bolha aí vocês criam o filho de vocês. A nossa Alice aqui foi na bolha da igreja, né? Então ela também não conhecia o mundo real. E quando viu o mundo real, se encantou, né? Quem não, né? Só que aí, Alice, você vai, você erra, você sabe que você errou e você faz o quê? Cai no erro novamente, né, amiga? Então eu acho que isso aí já é uma questão talvez até que você tenha que tratar, sabe? Porque eu vou te falar, você deu sorte de Romeu te perdoar. Porque cara, eu sou muito difícil assim pra eu perdoar algo. Eu sei que eu tenho até que trabalhar isso em mim, tá? Mas eu sou muito difícil em perdoar algo. Igual eu falei pra vocês, eu acho que eu nunca voltei com um ex-namorado meu, porque
porque eu nunca consegui perdoar. Talvez se a pessoa fizesse alguma coisa pra mim, eu nunca fui daquela, ai, perdoei ele. Eu não consigo fazer isso, tá? Tem pessoas que eram amigas minhas, que também aconteceu algo, eu não consigo, eu me afasto. E eu me afasto real, sabe? Talvez eu tenha que trabalhar isso em mim também. Porque eu não quero dar chance pro segundo erro. E foi o que aconteceu aqui com o seu Romeu. Ele te dá o perdão e você cai novamente no segundo erro. Ah, mas foi só um beijinho. Mas foi traição, né? Então eu acho que você tem que trabalhar isso em você, sim. Graças a Deus você falou que hoje você tem uma família estruturada, restaurada. Mas trabalhe isso em você, sim, porque talvez seja essa gana de querer conhecer o mundo, querer conhecer sensações que você nunca teve. Então faz com que a gente erre também. Gente, tem várias, né, situações que fazem uma pessoa trair outra. Carência, essa questão aqui, ó, da bolha, mau caratismo. Tem homem que não se satisfaz com uma mulher só, ele trai porque ele quer trair, ou mulher que trai porque quer trair. Então acho que tem vários tipos de traição, só que todas são traição. E aí vai muito de quem, né, vai ser o traído. A história vai pro lado aí. Tem gente que infelizmente descobre que é traído, não tem, né? Tem uma explosão. Tem gente que descobre que é traído e simplesmente se afasta. Tem gente que descobre que é traído e resolve perdoar, como é o caso do seu marido, né? Agora ele já perdoou 2 traições suas. Cuidado. Espero realmente que você hoje tenha colocado a sua cabeça no lugar. Saiba onde você está, que você tem uma família, né? E se você, assim... Eu não vi aqui, gente, a traição dela porque, nossa, ela não amava mais o marido dela. Pelo contrário, eu acho até que ela ama o marido dela. Eu acho que o problema dela aqui realmente foi ela se encantar com o mundo real que ela não conhecia. Se encantar com coisas que ela não conhecia, sensações que ela não conhecia, né? Só que isso também é perigoso, né? Você não pode aí, depois que você tá casada, querer ir... Ah, nossa, agora que eu descobri que a vida é bela, que eu posso sair, que eu posso, né, conhecer vários homens, que eu tenho liberdade, né? Minha mãe falava, não confunda liberdade com libertinagem, né? Então, muito cuidado aí, Alice. Se for preciso, né, faça uma terapia, procure alguém que possa te ajudar aí nesses sentimentos que realmente... Eu entendo que pra você deve ter sido muito ruim também, porque eu já falei pra vocês, quem trai se sente muito culpado, talvez bem mais culpado, né? Sinta muito mais do que a pessoa que foi traída. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!